Será que só eu não sabia que Gideão derrotou um exército inteiro com apenas 300 homens? Gideão, um homem simples, escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Imagine você, sendo chamado para liderar um exército, mesmo quando não confia nas próprias habilidades. É justamente na fraqueza de Gideão que a gente vê a força de Deus em ação. Mas por que Deus escolheu Gideão? Como ele conseguiu vencer com tão poucos homens contra milhares? Esses são mistérios que vamos desvendar juntos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos desafios de Gideão e nas lições poderosas que sua história nos ensina. Inspire-se nesse herói da fé que provou que com Deus tudo é possível. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e embarque nessa jornada fascinante com a gente. Até a próxima, Heróis da Fé! Olá pessoal! Hoje vamos mergulhar na história de um homem chamado Gideon, um verdadeiro exemplo de coragem e fé. Imaginem só, Israel, a terra prometida, sob o domínio cruel dos midianitas. Era um período tenebroso, viu? Os israelitas viviam em constante medo e desespero. Gideon era da tribo de Manassés, a mais humilde de Israel. Ele não era um guerreiro, mas um homem comum. Ele vivia escondido, com medo dos midianitas. A cada dia a ameaça parecia maior. Eles saqueavam tudo o que podiam, comida, animais, deixando os israelitas na mais completa miséria. Não havia paz. A vida era difícil, meus amigos. A fome e a pobreza eram constantes. Mas, como diz o ditado, é na hora do aperto que a gente descobre a nossa força. E foi exatamente isso que aconteceu. E essa hora estava chegando para Gideon e para o povo de Israel. Eles estavam prestes a enfrentar um grande desafio. A história de superação estava apenas começando. Fiquem ligados porque essa jornada promete muitas emoções e lições valiosas. Enquanto Gideon trabalhava, escondido, um anjo do Senhor apareceu para ele. Que susto, hein? Ele estava apenas cuidando de suas tarefas diárias, sem esperar nada de extraordinário. O anjo disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Essas palavras ecoaram na mente de Gideon, que nunca se viu como um guerreiro. Gideon, sem entender, respondeu: "Guerreiro? Como? Meu povo está sendo oprimido e eu sou o menor da minha família." Ele estava cheio de dúvidas e inseguranças. Mas o anjo insistiu: "Vá com toda a sua força e liberte Israel." A determinação do anjo era inabalável e suas palavras eram claras. Aquela visita inesperada mexeu com Gideon. Ele começou a refletir sobre seu papel e seu destino. Seria ele o escolhido para libertar seu povo? As dúvidas o consumiam. Ele se perguntava se realmente tinha a força e a coragem necessárias. Ele precisava de um sinal, uma confirmação divina. Algo que pudesse dissipar suas incertezas e fortalecer sua fé. E é claro que essa confirmação viria, de um jeito que ele jamais poderia imaginar. A intervenção divina estava prestes a mudar sua vida para sempre. Gideon, inseguro e cheio de dúvidas, pediu um sinal ao Senhor para confirmar sua missão. Primeiro, ele preparou uma oferta, carne e pão, seguindo as instruções divinas. Ele colocou tudo sobre uma rocha, com o coração cheio de esperança e ansiedade, e esperou pacientemente. De repente, um fogo poderoso desceu do céu e consumiu a oferenda. Que emoção e surpresa para Gideon! Mas, apesar do milagre, Gideon ainda tinha dúvidas e incertezas em seu coração. Ele então pediu outro sinal, desta vez usando um pedaço de lã, para ter certeza da vontade de Deus. Que a lã fique molhada de orvalho pela manhã, e o chão ao redor permaneça seco, pediu ele. E aconteceu exatamente assim, como ele havia solicitado. Com o coração fortalecido e a fé renovada pelos sinais divinos, Gideon finalmente aceitou sua missão. Era hora de agir com coragem. Ele reuniu um exército de homens valentes e se preparou para enfrentar os inimigos de Israel.
confiando plenamente na força e na orientação do Senhor. Antes da batalha, Gideon precisava unir seu povo. Os israelitas estavam divididos, adorando outros deuses, como Baal. Guiado por Deus, Gideon destruiu o altar de Baal durante a noite. No dia seguinte, a população ficou furiosa. Queriam saber quem tinha feito aquilo. O pai de Gideon, defendendo o filho, desafiou: "Acaso Baal precisa de vocês para defendê-lo?" A partir daquele momento, todos sabiam. Gideon era o escolhido para liderá-los. A fé em Deus estava reacendendo no coração dos israelitas. A hora da libertação estava próxima. Muitos homens se juntaram a Gideon, dispostos a lutar. Mas o Senhor disse: "O exército é grande demais. Se vocês vencerem com tanta gente, vão pensar que conseguiram sozinhos." Então, Deus instruiu Gideon a fazer uma seleção. Primeiro, quem estivesse com medo podia voltar para casa. 22.000 homens foram embora, restaram 10.000. Ainda era muito. Deus pediu um novo teste: observar como os homens bebiam água. No final, apenas 300 guerreiros foram escolhidos. Com esse pequeno exército, Gideon enfrentaria a poderosa força midianita. Os midianitas eram muitos como gafanhotos no campo, mas Gideon, confiante na estratégia divina, dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Cada homem carregava uma trombeta e um jarro com uma tocha dentro. Ao som da trombeta de Gideon, todos quebraram os jarros, revelando as tochas acesas. E então gritaram: "Espada do Senhor e de Gideon!" O inimigo, pego de surpresa no meio da noite, entrou em pânico. Os midianitas começaram a lutar entre si, causando uma grande confusão. Era a mão de Deus agindo em favor de seu povo. A estratégia de Gideon, inspirada por Deus, foi um sucesso absoluto. Os midianitas, tomados pelo pânico, foram completamente derrotados pelo pequeno exército de Israel. A vitória parecia impossível, mas com a fé inabalável de Gideon e a ajuda divina, o impossível aconteceu. Os midianitas, antes tão poderosos, fugiram em debandada, perseguidos pelos israelitas. A partir daquele dia, Israel viveu em paz por muitos anos. Gideon, o homem que antes se escondia, tornou-se um herói nacional, um exemplo de coragem, fé e obediência a Deus. Após a vitória, o povo, agradecido, quis fazer de Gideon seu rei. Eles reconheciam nele um líder forte e justo, capaz de guiá-los em tempos de paz. Mas Gideon, com humildade, recusou a oferta. Ele sabia que a verdadeira glória pertencia a Deus. "Eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará. O Senhor reinará sobre vocês", declarou. Gideon, mesmo diante da glória e do poder, permaneceu fiel aos seus princípios e à sua fé. Ele provou que a verdadeira grandeza está em servir a Deus e ao próximo, e não em buscar poder ou reconhecimento pessoal. Gideon, apesar de suas dúvidas iniciais, tornou-se um dos maiores juízes de Israel. Sua história é um exemplo de como Deus pode usar qualquer pessoa, por mais humilde que seja, para realizar seus planos. Ele nos ensina que a fé e a obediência a Deus são as armas mais poderosas que podemos ter. Com elas, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar a vitória, mesmo quando tudo parece impossível. Gideon, o libertador de Israel, deixou um legado de coragem, fé e humildade, inspirando gerações a confiarem em Deus e a lutar por seus sonhos, por mais desafiadores que pareçam. A história de Gideon, mesmo após milênios, continua a nos ensinar valiosas lições. Sua trajetória, da insegurança à vitória, nos mostra que a fé em Deus pode nos levar a superar desafios que parecem impossíveis. A coragem de Gideon
um homem simples que enfrentou um exército gigantesco, nos inspira a lutar por aquilo que acreditamos, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. A obediência de Gideon, à voz de Deus, mesmo quando não compreendia completamente os planos divinos, nos ensina a confiar na sabedoria e no tempo de Deus em nossas vidas. A história de Gideon, com seus elementos de fé, coragem e superação, transcendeu os textos bíblicos e inspirou diversas manifestações artísticas ao longo dos séculos. Em pinturas, esculturas, livros e filmes, a figura de Gideon é retratada como um símbolo de esperança e perseverança, um lembrete de que a fé pode mover montanhas. A história de Gideon continua a inspirar pessoas de diferentes culturas e crenças, mostrando que a força interior, a fé e a determinação podem nos levar a superar qualquer obstáculo e alcançar a verdadeira grandeza.